Olá, meus irmãos queridos, um bom dia a todos vocês, um feliz sábado. Hoje, pela manhã, sábado, né? Estamos começando esse dia que não é nosso, é o dia sagrado do Senhor, mas já começamos adorando o nosso Deus e ouvindo a palavra, ouvindo o Senhor falar conosco pela inspiração da sua santa e bendita palavra. Isso é muito maravilhoso, podermos começar esse dia sagrado já adorando nosso Deus. E eu quero desejar a você um feliz, um abençoado sábado, que o Espírito Santo de Cristo esteja com você, esteja com a sua família, estejam aí trabalhando no seu coração, abrindo, né, esse conhecimento da palavra de Deus, das verdades de Deus na sua mente, tá? Eu quero orar com você neste momento e nós vamos começar o estudo da nossa lição, hoje já a lição de número 6, vai ser uma lição muito bonita essa semana. Ó Deus amado, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, que eu e os meus irmãos da Sala da Esperança vamos estudar a lição, e através desta lição nós vamos, Senhor Deus, obviamente conhecer um pouco mais da Tua Palavra, a Santa Bíblia Sagrada, que é a revelação da vontade do Senhor para nós. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Meus queridos, as raízes de Abraão. Esta semana nós vamos estudar um pouquinho a fim de conhecer um pouco mais sobre esse grande homem, o chamado pai da fé, Abraão, um homem que estava sempre aberto e disposto a fazer a vontade de Deus, a seguir as ordenanças de Deus e o seu chamado, a sua missão. E hoje, nós estamos abrindo aqui a nossa lição desta semana com o título As Raízes de Abraão. Tá? De onde e qual foi os ancestrais de Abraão, de onde Abraão nasceu, de onde Abraão veio, é o que nós vamos estudar. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Capítulo 11 e o verso 8 de Hebreus, tá? Ali está o patriarca Abraão, inserido como um dos grandes heróis da fé. Tá? A lição de hoje, meus queridos, menciona 2 pontos importantes que nós vamos refletir um pouco sobre a vida de Abraão. É óbvio que durante toda essa semana, ao estudarmos sobre esse grande homem, nós vamos ver, aí aprender um pouco mais sobre os chamados de Abraão e a sua aceitação pela fé. Por exemplo, quando Deus pediu para que Abraão saísse de entre os seus parentes para ir para uma terra que Deus iria lhe mostrar, embora ele não conhecia, não sabia, nem em que local estavam ali estabelecidos, essa terra pela qual Deus iria conduzi-lo. Geograficamente, Abraão não tinha nem noção por onde ele ia começar a caminhada em direção à terra, a Canaã. Tá? No entanto, quando Deus chamou, a palavra de Deus garante para nós que Abraão, ele sem questionar e sem perguntar para Deus quais seriam as vantagens que ele teria,
se ele não ia passar necessidade, se ele não ia sofrer nesta terra. Abraão não fez nenhum questionamento, nenhuma pergunta dessa natureza a Deus. Ele simplesmente pela fé, como diz o texto que nós estudamos, Hebreus capítulo 11, verso 8, que Abraão ele ouviu, né, e atendeu de bom grado o chamado de Deus. Tá? Um outro chamado de Deus para Abraão também, Abraão, como eu disse, não questionou, não perguntou o porquê, foi com relação ao seu filho, quando Deus o pediu que ele o oferecesse em holocausto, né? E meus queridos, Abraão, pela fé, né, ele foi até o Monte Moriá, e então ali eles ergueu um altar, né, e nesse altar ele colocou o seu filho para oferecer conforme o chamado de Deus, conforme o pedido de Deus. É óbvio que Abraão não ofereceu o seu filho, porque quando ele estava levantando o cutelo para poder, né, ali fazer o sacrifício do filho, Deus disse, não faça tal, porque eu já sei, já provei de que realmente você crê na minha verdade, na minha palavra, né? E então, meus queridos, Abraão, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a sua história, mas Abraão, ele estava sempre aberto para ouvir a voz de Deus e seguir as ordenanças de Deus, tá? Por isso ele é chamado do pai da fé, porque mesmo sem ele saber para onde ia, o que ia fazer, qual seria as suas vantagens, qual seria a sua recompensa pela obediência. Abraão nunca perguntou isso para Deus, mas ele estava sempre disposto a fazer a vontade de Deus, né, cumprir com a missão pela qual ele foi chamado. Então, meus queridos, através dessa lição, né, que nós meditamos, que nós estudamos hoje, nós já temos aqui as prévias da maravilhosa lição que nós vamos ter esta semana, né, conhecendo esse grande homem e a sua fé, a confiança que ele tinha em Deus. Tá? E algumas reflexões muito importantes também para nós nesta lição, é claro. Como em todas as lições, nós temos lições para o nosso crescimento, como conselhos, para o nosso crescimento espiritual em Deus e para que a nossa fé seja uma fé firmada, seja uma fé inabalável, né? Uma fé que esteja sempre, constantemente em obediência, né? Através das ações, através das nossas obras, né? Só repetindo, as nossas obras não é para nos salvar, mas é o resultado da nossa fé e confiança em Deus, tá? E era exatamente isso que Abraão fez. Quando Abraão ouviu a voz de Deus para que ele saísse em meio aos seus parentes e fosse para a terra que Deus estava chamando, Abraão, de forma assim bem visível, ele demonstrou o quanto ele confiava, o quanto ele esperava e o quanto ele acreditava nesse Deus maravilhoso. Tá? Nas nossas lições dessa semana, nós vamos ver, meus queridos, que Abraão, ele demonstrava essa fé em Deus através das suas atitudes e através das suas obras. Tá? Então, quando Deus os chamava, né,
como o chamou para sair da sua terra, como o chamou para oferecer o seu filho. Queridos, Abraão, ele demonstrava uma fé viva, uma fé muito mais profunda do que o simplesmente professar de forma verbal que acreditamos em Deus. Tá? E são lições muito importantes, você pode ter certeza. Né? Quando Abraão, por exemplo, ofereceu o seu filho, né, Abraão sabia e ela acreditava nas promessas de Deus que o seu filho voltaria na ressurreição. Tá? Então, era muito mais profundo, né, do que simplesmente o demonstrar uma crença, uma fé em Deus. Ele demonstrava isso através das suas boas ações, das suas boas atitudes, das suas boas obras. Tá? Então, meus queridos, que esta semana Deus possa te abençoar muito, muito com o estudo que nós vamos ter, que é um estudo muito profundo e maravilhoso, né? Muito importante para nós, a fim de que nós possamos aprender sobre a vida desse grande homem de Deus e assim seguir conforme os ensinamentos de Deus e saber que os nossos antepassados, como Abraão e outros, né, sempre servia também ao Senhor. Né? Abraão exemplifica a fé e ele é lembrado nas escrituras hebraicas como o homem de fé. Né? No Antigo Testamento, por exemplo, ele é uma das figuras mais citadas do Antigo Testamento. E nesta semana começaremos a entender o porquê. Tá? Por isso, meu convite a você, para juntos nós, todos os dias pela manhã nesta semana, podermos parar um pouquinho do nosso tempo para ouvir o que Deus quer falar conosco através da sua palavra. Tá? Palavra que já foi revelada. Basta agora nós obedecermos a sua palavra. Que Deus nos abençoe e, pela graça de Deus, até amanhã, se Deus quiser, neste mesmo horário, nós estaremos de volta. Amém?